Salomão reinou 40 anos e nós estamos na metade do seu reinado. 20 anos ele gastou para construir e edificar a casa do rei e a casa do Senhor. Obras gigantescas, caríssimas, todas com material de primeira qualidade, ouro, prata e tantas outras coisas. E quando chegou no final dessas obras, o Senhor voltou a falar com Salomão. Vocês se lembrem que no início o Senhor lhe apareceu a Gibeão, ainda no princípio da sua jornada como rei, e lhe fez uma concessão. Pede o que você quiser, qualquer coisa que você quiser, eu te dou. Salomão, naquele momento ainda muito centrado, convicto daquilo que precisava fazer, pediu que o Senhor lhe desse um coração sábio para ele reinar sobre toda a nação de Israel, que ele considerava muito difícil e se achava incapaz. O Senhor lhe dotou de toda a sabedoria e disse: porque você não pediu vitória sobre os seus inimigos, nem ouro nem prata, eu te darei abundantemente e te enriquecerei de tudo, e ainda te darei sabedoria como nenhum outro homem possuiu na terra. E então Salomão, com toda essa sabedoria adquirida, reinou com toda graça diante de Deus, edificou as melhores obras, construiu a casa de maneira suntuosa, a casa do Senhor e a sua casa, e o Senhor voltou a conversar com ele. Um momento até interessante, dizia assim: eu vou conversar, vamos passar aqui a limpo as nossas histórias, vamos nos lembrar da nossa aliança, vamos ter aquela conversinha boa. Uma coisa é o Senhor conversar no momento em que ele está ainda na expectativa de conquistar. Agora eu poderia dizer que no meio do reinado de Salomão, depois de toda essa obra, ele está no apogeu de sua carreira. É o momento mais alto da sua história. Ele agora é o homem mais rico, é o homem mais sábio, é o homem mais famoso. Ele tem glória, dinheiro e tudo que um homem poderia imaginar e desejar. E é nesse momento que o Senhor resolve também trazer de novo a sua conversa com ele. O Senhor apareceu a ele e disse: eu ouvi a tua oração. Você se lembra, semana passada nós fizemos uma longa oração de Salomão, pedindo que o templo não fosse apenas um ambiente qualquer, mas ele pediu que fosse todos os termos, em todas as situações, em todos os contextos. Até mesmo se alguém fosse escravizado em terras distantes e fosse para outros povos machucados e escravizados por conta do próprio pecado, se voltariam para Jerusalém na direção desse templo, estenderiam as suas mãos e se orasse ao Senhor e se arrependesse, seriam atendidos. E o Senhor então resolveu atender essa oração e manifestou a sua presença e disse: eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, e por isso santifiquei essa casa. E aí então eu coloquei nessa casa meu nome, meus olhos, meu coração. Eu gosto muito dessas expressões, porque no nome do Senhor é que todas as coisas acontecem. É no seu nome que há poder. É no nome dele que nós conquistamos céu e terra, se for preciso. No nome do Senhor que tem autoridade sobre todas as potestades e principados. Quando falamos da pessoa de Jesus, por exemplo, o nome está sobre todo nome. E o Senhor disse: além de colocar o meu nome, essa casa que vai ser chamada pelo meu nome, eu coloco os meus olhos. Porque eu estarei sempre olhando para essa casa. Vou enxergar todas as suas necessidades, vou olhar todas as suas situações, vou ver tudo que se passa dentro dela. Não há nada que aconteça com qualquer um de nós aqui dentro que o Senhor não tenha pleno conhecimento. E é bem verdade que o Senhor é onisciente e onipresente. E está em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as situações. Mas o Senhor quis dizer com isso o seguinte: que nessa casa eu vou dar uma atenção especial. Vou ficar olhando para ela. Todas as pessoas que se voltarem para explorarem, que buscarem, serão atendidos, porque eu estarei aqui com o meu nome e os meus olhos. E tem mais uma coisa: eu vou colocar o meu coração nela.
Eu acho que o Senhor está dizendo assim: eu vou amar esse lugar. Porque o coração do homem é onde está todas as suas atenções. A Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. O homem coloca o seu coração naquilo que ele mais quer, naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele mais se cuida. Por isso que às vezes homens avarentos colocam o seu coração no dinheiro, colocam o seu coração na fama, na glória, na política, em tantas outras coisas. Mas o Senhor, nosso Deus, colocou o seu coração na sua casa, na sua igreja, e para atender as nossas orações. E aí, então o Senhor resolve dizer: olha, eu estou aqui, estou atento às suas orações, eu ouvi o teu clamor, santifiquei essa casa, meu nome está aqui, meus olhos estão aqui, meu coração está aqui. E agora, nós temos uma velha conversa lá no passado, um pacto antigo, uma aliança antiga, uma promessa antiga que eu vou cumprir. Olha, mim, comandou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, e fizer tudo o que te mandei, guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, então eu confirmarei o trono, o teu trono, sobre Israel, para todo sempre. E assim como falei a Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor no trono de Israel. Repito, essa é uma promessa que Deus fez com condição. Tem algumas coisas que Deus fez a Salomão que ele não pediu nada em troca. Você pode pedir o que você quiser. Ele pediu sabedoria. Vou te dar toda a sabedoria. Vou te dar riqueza e glória. E nenhum homem vai ser tão sábio e tão rico quanto você. Isso aí o Senhor deu e pronto. Mas quando o Senhor disse assim: eu vou perpetuar o teu trono, aí ele tinha uma condição: se você andar comigo e não sair dos meus caminhos. Porque o Senhor não pode perpetuar uma pessoa no trono que não está comprometido com a fidelidade do seu nome, que não está certo de que andará nos seus caminhos. Não existe nenhuma possibilidade. O Senhor já tinha dito isso por meio dos profetas, dizendo: eu posso até prometer bênçãos, sucesso e prosperidade a alguém, a uma nação que está comigo e anda na minha presença, mas se me deixarem seguir a outros deuses, eu desisto da promessa que fiz e não faço, não prometo, não concedo mais. Como posso prometer castigo e punição severa a quem está prevaricando contra mim, idolatrando e servindo a outros deuses? Mas se arrepender e se converter diante de mim e se render aos meus pés, eu também desisto da maldição que lancei e não faço mais. O Senhor tem algumas coisas que está condicionada à minha e à sua fidelidade. Então, de certa forma, somos nós que definimos também, não é só Deus. Somos nós que escolhemos ser o sucesso ou não. Somos nós que escolhemos a vitória ou a derrota, porque o Senhor está condicionando isso. Olha só: porém, se vossos filhos, de qualquer maneira vos apartares de mim, não guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes servirdes a outros deuses e o adorardes, então eu eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei, a meu nome lançarei da minha presença, e Israel virá a ser um provérbio de motejo. E esta casa, agora tão exaltada, todo mundo que passar por ela pasmará, assobiará e dirá: por que o Senhor fez uma coisa dessa com o seu povo e com a sua casa? Meu Deus! Porque, irmãos, você não pode imaginar o tamanho da glória dessa casa. Nós que estamos aqui nunca vamos conseguir entender só por palavras. A expressão mais interessante que eu vejo é quando Zorobabel começou a lançar os fundamentos da casa do Senhor para reconstruir essa casa que havia sido destruída séculos depois. E o texto diz que quando ele começou as edificações, o povo chorava e gritava, e havia alarido de duas vertentes. Uns gritando de alegria porque nunca tinham visto uma coisa igual, e outros porque sabiam que não estava nem perto daquilo que Salomão tinha edificado.
Ou seja, uma coisa que era adorada e venerada e admirada, para quem conheceu essa aqui, não valia nada. Era motivo até de choro. Coitado. Então você pode imaginar que toda essa suntuosidade de ouro, da mais alta qualidade, de pedras preciosas, de tudo que havia de mais caro no mundo, estava aqui. E o Senhor disse assim: mas se vocês andarem fora dos meus caminhos, alguém que passar por aqui vai assoviar, vai pasmar, vai se espantar e dizer: meu Deus, o que pode ter acontecido? E isso com certeza reflete também nas nossas vidas. Pessoas santas, tementes, que andam com o Senhor, que têm toda a glória de Deus na sua vida, toda a unção do Espírito Santo na sua vida, pode depois ser motivo de admiração. Meu Deus, o que aconteceu com esta pessoa? Lá na nossa aula de homilética, eu costumo contar uma história que foi narrada por um dos historiadores aí, de quem desenhou o quadro da Ceia do Senhor, de Leonardo da Vinci. E os historiadores, que quando Leonardo da Vinci construiu aquele quadro, pintou aquele quadro, ele buscou personagens parecidos com aqueles que ele ia desenhar. Ele queria encontrar o Pedro, um sujeito que parecia com Pedro, com Tiago, com João. Ou seja, eu quero desenhar uma pessoa que quando alguém olhar para ele, não vai nem perguntar quem é, vai dizer assim: aqui é o Pedro, e ali é o João. E diz que ele fez isso desenhando, pintando todos os personagens, até chegar no Judas. Na hora de pintar o Judas, então, ele dizia: e agora? Onde é que eu vou arrumar um sujeito com a cara de Judas? Com a cara de traidor, de bandido? Aí então ele teve uma ideia de ir numa penitenciária, dos lugares piores que alguém podia imaginar. Encontrou o pior de todos os bandidos. Pediu lá permissão para as autoridades. Entrou lá na sala, ficou por lado de fora da grade, conversou assim muito superficialmente com o prisioneiro, pediu-lhe a permissão e começou a pintar. E aí uma hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, não sei quanto tempo ele demorou, quando ele estava terminando a sua pintura, o preso perguntou: você não lembra de mim, não é? E ele falou: não. Por quê? Eu te conheço? Claro que conhece. Há 1 ano atrás você me escolheu para pintar Jesus. Se essa história realmente é verdade, isso vai com certeza retratar o que nós estamos vendo aqui. Uma pessoa que representava santidade, pureza, amor, graça, unção de Deus, 1 ano depois de machucado e dilacerado pelo pecado, de representar Judas Iscariotes, o traidor. O que Deus está dizendo sobre o templo é assim: vão olhar para essa casa que hoje é uma glória, sem tamanho, e vão assoviar: nunca vi coisa igual. Por que o Senhor fez uma coisa dessa? Por que o Senhor destruiu a sua casa e o seu povo? E a resposta virá logo em seguida: responder-lhe-ás, porque deixaram o Senhor, que os tirou da terra do Egito, a seus pais, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e o serviram. Por isso o Senhor trouxe esse mal a esta casa. Eu creio que o Senhor não deixa dúvidas sobre a sua fidelidade. Tem sido discutido entre muitas pessoas, inclusive aqui na igreja. Recentemente, domingo, por exemplo, havia muitas interrogações relacionadas à salvação, ao calvinismo e tantas outras. E mesmo depois disso, jovens e adolescentes que compõem ali o clube da Bíblia começaram a fazer algumas pesquisas e ficaram conflituosos a respeito da salvação. E aí então, tem hora que não vale a pena ficar questionando e entrando em detalhes com teologia, que as pessoas vão ter muita dificuldade de compreender. Aí eu apelo para o bom senso. E eu pergunto para ele: você tem bom senso? Tem. Você é uma pessoa inteligente? Sim. Você acha que Deus escolheu alguém para ir para o inferno? Uma pessoa que nem nasceu indo assim, vai nascer aquele ali, quiser da vida, mas vai para o inferno?
Você acha que Deus escolheu assim, sem dar nenhuma oportunidade para ele? Ele diz, não, não acho. Então está respondida a sua pergunta. Por que você está estudando isso? Você acha que Deus é um Deus que perdoa pecados? Que perdoa, porque o Senhor disse, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei branco como a neve e alvo como a lã. Não existe uma possibilidade do Senhor não perdoar nossos pecados, a não ser que não estejamos por eles arrependidos. Então o Senhor está dizendo com todas as letras, se há arrependimento, há salvação, há misericórdia. A misericórdia triunfa ao juízo, disse ontem o texto de Tiago no finalzinho da sua mensagem. É preciso que nós compreendamos isso, mas é verdade também que a rebeldia, que o pecado, que a prevaricação também anula. Os profetas do Antigo Testamento chegaram a dizer que se você tiver uma vida todinha, certinha, mas no final da vida você começar a prevaricar contra Deus, você não será lembrado pelas obras que fizeram, tudo será apagado como se não tivesse sido feita. Será lembrado apenas a maldade que você fez. Não precisa ficar perguntando se eu vou ser salvo ou se não vou ser salvo. Quem decide sou eu também. Eu também participo disso. É a fidelidade. O Senhor está sendo claro, o Senhor está sendo óbvio, se respondendo. O Senhor, se você andar comigo, se você cumprir a minha vontade, obedecer os meus juízos, os meus estatutos, andar na minha presença, eu vou encher essa casa de glória, eu vou perpetuar o teu trono, vou te abençoar de geração em geração. Mas se você resolver sair dos meus caminhos e me deixar seguir a outros deuses, eu também vou destruir essa casa, eu vou tornar um provérbio de motejo, de zombaria. Eu vou deixar que todo mundo fique pasmo de olhar para ela e vão perguntar, meu Deus, o que foi que aconteceu nesse lugar? E a resposta estará clara, direta, implícita. Olha, não pode haver outra razão. Eles deixaram o Senhor, seguiram a outros deuses e por isso o Senhor os deixou. Alguma dúvida sobre isso? Será que essa matéria vai ser sempre motivo de muitas interrogações? É preciso que nós tenhamos realmente bom senso, porque o Senhor está deixando bem claro. Pois bem, nós temos aqui os pagamentos de Salomão. Salomão tinha uma dívida com Irão, rei de Tiro. E Salomão resolveu dar a ele 20 cidades, das cidades lá na sua terra. Mas as cidades não foram agradáveis. Para que eu quero essas cidades, meu Deus do céu? Eram cidades, acho que Salomão escolheu assim o refúgio das suas cidades e tentou pagar o homem. E ele disse assim, não, isso aí não, vamos devagar, meu irmão. Eu quero uma coisa melhor. Afinal de contas, investiu muito ouro, muita madeira, muito cipreste, coisa de lei, tudo de primeira qualidade. Então, a razão, além disso, pelo que disse, essas cidades não me servem. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Era uma coisa absurda em valores. Pois bem, mas tem um outro detalhe. Havia em Israel pessoas que trabalhavam forçados. Tem algumas coisas que você vai perceber dentro dos traços da história de Salomão, que algumas coisas que não foram muito adequadas. Ainda que o texto aqui está dizendo que ele não escravizou o israelita, ele só escravizou os descendentes de Israel, dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos jebuseus, que estavam naquela terra, que sobreviveram, que não foram destruídos, e por isso eles foram escravizados. E fizeram trabalhos forçados, porque Salomão tinha interesse de terminar a sua obra, sua construção, e então para construir a casa do Senhor e a casa de Deus e a sua casa, ele então usou os trabalhadores forçados. A pergunta que você depois vai fazer o seu próprio julgamento é, era plano de Deus isso? Estava tudo assim? Foi vontade de Deus? Quando a gente vai olhar os detalhes da história, a gente vê, por exemplo, Salomão criando cavalos. Mas Deus não permitia que os filhos de Israel tivessem esse tipo de criação, lá no livro de Levíticos. Tem algumas coisas que ele vai fazendo e praticando, como por exemplo, poligamia. Tinha 1000 mulheres, mas a pergunta é, você acha que Deus planejou isso para Salomão? Era essa a vontade de Deus? Não, tem algumas coisas que Deus permite, que Deus tolera,
faz vista grossa por uma situação ou por outra, mas não quer dizer que ele planejou. Você vai encontrar no final da história que essas mesmas mulheres perderam o coração de Salomão e por isso ele não permaneceu fiel até o fim. Tem algumas coisas que nós precisamos entender assim, eu pedi a Deus e Deus me deu. Mas tem outras coisas que Deus planejou para você. E nós devemos escolher, com certeza, as coisas boas que Deus planejou para nós. Então, o rei quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heveus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles da terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até o dia de hoje. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aí. Esses homens e essas mulheres e essas crianças que sobreviveram ao povo de Israel, nunca foi plano de Deus que eles ficassem vivos, por exemplo. A desobediência começou lá por Josué. A ordem era assim: entra na terra e mata todo mundo que estiver lá. É uma guerra conhecida como a Guerra Santa. Mata todo, mata homem, mulher, criança, o que estiver lá. É para acabar com tudo. E pode alguém imaginar assim, meu Deus, isso é uma chacina, isso é uma coisa violenta, né? E os historiadores consideram Josué, por exemplo, um dos piores, dos mais violentos e macabros de todos os guerreiros, porque praticava esse tipo de coisa. Entretanto, tinha uma razão para isso. Ele queria erradicar a idolatria. Ele queria erradicar aquela cultura. Aquele povo teve todas as oportunidades por certo, e o Senhor disse assim, quando o Senhor chamou Abraão, disse assim, olha, a ira desse povo que ele me causou já subiu, já passou do limite. O pecado desse povo já ultrapassou todos os limites e eu não posso mais. E aí então, se você for estudar essa história desse povo, você vai descobrir que as suas religiões e os seus deuses não eram apenas porque eles queriam adorar uma pedra. Israel também não foi para lá servir aos deuses só porque tinha lá um pedaço de barro e que eles acreditavam que era Deus. Era por causa das orgias, das muitas coisas praticadas entre eles que atraíam, como se fosse assim, isso aqui é uma festa boa, bebida, orgias e tantos mais, e por isso atraía tanto eles quanto os filhos de Israel também foram atraídos. E Deus tinha essa visão assim, olha, quando vocês chegarem nessa terra, vocês não se misturem com esse povo, vocês não deixem eles crescerem no meio de vocês, e vocês jamais pratiquem o que eles praticaram. Porque vocês estão entrando nessa terra exatamente porque eles fizeram isso. Eles vão ser banidos daí, vocês vão entrar para ser o meu povo, porque esse povo prevaricou contra mim. Agora, se vocês deixarem eles vivos, eles vão influenciar o povo. Então, a lei vai lá e mata todo mundo. Não deixa ninguém. Não deixa o filho lá para crescer, não deixa o adolescente lá, não deixa porque eles vão crescer com essa tendência e eles vão contaminar. Entenda isso. Mas a pergunta é, Israel obedeceu essa regra? Não. Tanto é que esse povo está aqui, crescendo junto com os filhos de Israel. Começou com os gibeonitas que Josué ou ingenuamente resolveu dar uma de bonzinho e fez aliança com eles. E a aliança não é uma coisa que se quebra, por isso o povo já ficou lá. Mas e outros que também foram aqui e acolá poupados e não foram destruídos. E aí então, quando esse povo se misturou, Israel voltou para o pecado deles e passou a praticar a idolatria que eles praticavam. E a idolatria que eles praticavam era toda sorte de prevaricação, de abominação ao Senhor que nós estamos encontrando nos contextos de hoje. Homossexualismo, orgias, tudo que você imaginar, cultos. Eles praticavam isso como se fosse um culto aos seus deuses. Aliás, eles faziam cultos com essas orgias. E Israel praticou isso. No meio desses cultos, alguns deles ofereciam os seus próprios filhos queimados vivos.
Você já pensou o que é um Deus de bronze com os braços assim, uma bacia de cobre lá dentro, e pegar uma criança viva e colocar dentro para gritar e morrer, como se fosse assim, isso aqui é um oferecimento a esse Deus. Aí você pode imaginar assim, alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa com uma criança? Tem, e Israel fez isso também. Influenciado pelas suas culturas, pelos seus ídolos, pelos seus deuses, Israel também teve pessoas que ofereceram seus filhos em sacrifício a Moloque. Desta mesma maneira. Então, pode ter certeza de uma coisa, Deus não planejou que esse povo fosse trabalhador forçado. Deus não planejou escravizar esse povo. Deus planejou erradicar. Porque mesmo escravos, eles também têm as suas influências, alguma coisa eles conseguem passar. Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo. Alguns eram homens de guerra, seus oficiais e seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros, dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 homens, tinha ele. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi e da sua casa, que Salomão lhe edificara, e então edificou a Milo. Ela também fez uma cidade. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor. E queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. 3 vezes por ano. É bom vocês prestarem atenção nisso aqui. Tudo parece maravilha. Até aqui, não é? Salomão fez as maiores obras que alguém pode imaginar. Fez altar e sacrificou ao Senhor. E acho que ninguém jamais sacrificou ao Senhor como sacrificou Salomão. Ninguém nunca ofereceu tanto boi, tanto carneiro, tanta coisa como ofereceu Salomão. A cifra de 3 dígitos, 100 e tantos, 150, 120, só coisa altíssima. Ele ofereceu em abundância. E ele fazia isso sistematicamente. Ou seja, era um verdadeiro adorador. Mas verdadeiros adoradores também fracassam. É preciso que haja compromisso de fidelidade. Fez o rei Salomão, Naus, em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão todas aquelas naus e os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, com os seus servos de Salomão, chegaram ao Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram a Salomão. Salomão tinha toda a glória e todo o ouro que alguém precisava para ser mais do que poderoso. Então, observem, nós estamos chegando quase no topo da carreira de Salomão, e que daqui a pouco esse Salomão também vai decair um pouquinho. Ou seja, nunca se pode dizer, aqui eu estou acima de tudo e ninguém me segura. Todos precisam temer a Deus e fazer como Davi fez. Davi ensinou a se levantar. Davi se humilhou diante de Deus. Davi soube dizer, reconhecer suas falhas, seus pecados, e reconhecer que não havia outra força além da força de Deus. Davi viveu a sua vida inteira e por todos os erros que ele cometeu, mas jamais ele se curvou diante de outro Deus. Jamais ele admitiu uma outra divindade a não ser o Senhor. O Senhor o chama de homem segundo o coração de Deus. E o que Deus quer de Salomão, e o que Deus quer de todos os outros reis, e o que Deus quer de mim e de você, é que o nosso coração, nesse aspecto de fidelidade, de monoteísmo, seja conforme o coração de Davi. Temente a Deus e adorador apenas de Deus e de mais ninguém. Porque só o Senhor é Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor.